Ele continua. Na forma estabelecida em lei. Isso me interessa nesse momento. Quando se fala na forma estabelecida em lei, significa o quê? Que esse instituto constitucional necessita de uma norma infraconstitucional. Esse instituto necessita de uma norma infraconstitucional. Então presta atenção, meu caro. Se a súmula vinculante necessita de uma norma infraconstitucional, é sinal de que haveria necessidade de ser feita uma lei para regulamentar o tema súmula vinculante. E, obviamente, essa lei foi feita. Presta atenção. A lei em questão é a Lei 11.417 de 2006. Então, eu tenho uma lei federal que regulamenta o tema súmula vinculante. Lei 11.417 de 2006. No começo das minhas aulas aqui na Rede Luiz Fábio Gomes Ensino, e no próprio livro, no nosso livro lá para a editora RT, nós recomendamos, leiam o texto da lei. O texto da lei cai muito em prova, meus amigos. A Lei 11.417 tem sido exigida em prova. Por quê? É a lei que detalhou o tema súmula vinculante. Vou até trazer uma informação importante para vocês daqui a pouquinho. Então, presta atenção. Eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, que é o artigo 103A da Constituição, onde é dito que, na forma da lei, a lei virá para regulamentar o tema. A lei foi feita, que é a Lei 11.417 de 2006. Agora, presta atenção. Imaginemos que a lei não tivesse sido feita. Se eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada, meus caros, esse é um exemplo de inconstitucionalidade por omissão. Vou repetir. Se nós temos uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada, isso é sinônimo de uma inconstitucionalidade por omissão. Eu tenho uma norma da Constituição que necessita de lei, e a lei não foi feita. Se a lei não foi feita, eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Aí vem a pergunta de prova, presta atenção. O tema súmula vinculante caracteriza uma inconstitucionalidade por omissão? Interrogação justifique. Nas provas dissertativas de segunda fase de constitucional ou nos concursos públicos. A súmula vinculante, o tema súmula vinculante, a súmula vinculante no nosso ordenamento jurídico corresponde a uma inconstitucionalidade por omissão? Meus caros, presta atenção. Não, porque eu acabei de afirmar para os senhores que foi feita a lei buscando regulamentar e regulamentou o tema súmula vinculante, que é a Lei 11.417 de 2006. Questão típica de concurso público bem difícil, como é a prova da ordem, por exemplo, é a seguinte, presta atenção. Meus amigos, quem pode propor a revisão, o cancelamento de uma súmula vinculante? Será que são apenas as pessoas previstas na Constituição? Cuidado, por quê? Vamos ler aqui a Constituição novamente? Olha que importante. Na Constituição, no artigo 103A, especificamente, no parágrafo 2º, diz assim, presta atenção, o texto da Constituição. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, meu caro, presta atenção, a Constituição diz que, independente da lei, quem poderá propor a revisão, o cancelamento de uma súmula vinculante, são as pessoas que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. E você, que foi meu aluno, sabe muito bem. Quem pode propor a DIN são as pessoas listadas, previstas, no artigo 103 da Constituição. Depois, em casa, você vai ler. E lá no artigo 103 da Constituição, nós temos lá 9 incisos, 9 pessoas ou entidades que podem propor a DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, e também a criação, revisão, o cancelamento da súmula vinculante. Então, presta atenção aqui, vem junto comigo. Meu caro, quer dizer que a Constituição diz para nós, parágrafo 2º, artigo 103A, que podem propor a criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante as pessoas que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Já entendi, professor, presta atenção. Meu caro, o artigo 103A da Constituição lista as pessoas, Presidente da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, PGR, etc., Conselho Federal da Ordem, entre outros. No artigo 103A da Constituição. São 9 incisos, a gente implora para vocês, estudem isso porque pode cair em prova. O artigo 103 da Constituição trata de pessoas que podem propor a DIN genérica, ação direta de inconstitucionalidade genérica, a DIN por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADECOM, a ação declaratória de constitucionalidade,
a arguição de descumprimento do preceito fundamental, a ADPF, e também, meus caros, criação, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Então, o artigo 103 da Constituição é muito importante você decorá-lo, ou você listá-lo, copiá-lo. Você ter em mente quais são as pessoas que estão lá. Nesse nosso ponto aqui, nessa aula aqui de hoje, o que é importante? As pessoas do artigo 103 da Constituição podem propor ação direta de inconstitucionalidade e também pedir o cancelamento, a revisão ou a edição de uma súmula vinculante. Agora, presta atenção, não é só isso. Meus caros, a lei, no artigo 3º da lei 11.417 de 2006, ela traz essas mesmas pessoas do artigo 103 da Constituição e acrescenta outras mais. Então presta atenção que é importante, não é isso em prova. Meu caro, além das pessoas previstas no artigo 103 da Constituição, a lei amplia esse rol e traz, por exemplo, se você quiser anotar no seu caderno, o Defensor Público Geral da União. O professor nem sabia que existia esse cargo, existe. O Defensor Público Geral da União, ele pode propor a criação, no caso, edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Está previsto na lei que regulamentou o tema súmula vinculante. Defensor Público Geral da União. Se você continuar lendo o artigo 3º da Lei 11.417 de 2006, os senhores vão se deparar também com os tribunais superiores, os tribunais regionais, os tribunais de justiça, os tribunais do nosso país também poderiam propor a criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. E, lá no próprio artigo, o município incidentalmente. Meus caros, prestem atenção. Quer dizer que, além das pessoas do artigo 103 da Constituição, foram inseridos o Defensor Público Geral da União, os tribunais, o município incidentalmente? Sim. Então, nas aulas nós costumamos fazer um quadro. Pessoal, copia aí, ó. Artigo 103A, pode propor a edição, revisão, cancelamento da súmula vinculante. E do outro lado, copia o artigo 3º da Lei 11.417. Por quê? Nos concursos difíceis, como a prova da ordem são perguntadas as pessoas que estão na lei, mas não estão na Constituição. Então, essa é uma observação muito, mas muito importante. Presta atenção. Meus caros, a súmula vinculante vem com o intuito de facilitar a vida de nós jurisdicionados e do próprio judiciário. Porque, além de acelerar, né, os processos, porque se o Supremo já disse que aquele tema é constitucional e editou uma súmula vinculante, não adianta aqui embaixo a gente ficar dando um murro em ponta de faca. Ok? Então é importante, esse mecanismo de súmula vinculante vem para ajudar os advogados e a sociedade. Por quê? Aquela questão que já está pacificada no Supremo Tribunal Federal não deve ser repetida aqui embaixo, não deve ficar questionando aquele tema. Eu tenho que obedecer a súmula vinculante. Isso vem agilizar. E é óbvio que com isso, meus caros, há uma diminuição dos processos. O tema súmula vinculante veio diminuir e agilizar muito a nossa justiça. A gente percebe isso claramente nas ações realizadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Louvamos, no caso, achei muito louvável, muito importante, essa meta 2, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, com a atuação dos ministros do STF. Por quê? Os processos têm que ser julgados rapidamente. E é óbvio que os temas que já são objeto de súmula vinculante não devem ser repetidos, pô. Ok? Então, muito parabéns a quem teve a ideia de criar súmula vinculante, aos ministros do STF que implementam dia a dia e ampliam o rol de súmulas vinculantes, porque isso agiliza e, obviamente, diminui a quantidade de processos lá nos tribunais superiores, especialmente lá no Supremo Tribunal Federal. Ok? Agora, mais do que isso, presta atenção. Tem súmulas importantes sobre o tema? Temos súmulas vinculantes muito importantes. Nós dizemos nas nossas aulas, preparando os alunos para a OAB ou para concurso público, que algumas são recorrentes em concurso público. Algumas, você vai ler todas as súmulas vinculantes, mas algumas eu tenho a obrigação de destacar. A primeira súmula vinculante que eu acho muito importante é a de número 10, presta atenção. A súmula vinculante número 10 é a que trata da reserva de plenário. Meus caros, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo do poder público, necessita-se da maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial, onde houver. Então, súmula vinculante número 10 tem a ver com o artigo 97 da Constituição. Eu imploro, leia súmula vinculante número 10 e o artigo 97 da Constituição. Muito importante. Além desse caso, presta atenção, temos também a súmula vinculante número 11, muito importante para quem vai trabalhar na área criminal. Meus caros, súmula vinculante número 11 diz respeito ao uso de algemas. O resumo seria esse aqui, ó. Usar as algemas hoje. Então, o poder público usando as algemas. Então, você imagine, um agente penitenciário, um policial civil, policial militar, um guarda civil metropolitano.
os policiais, para usarem as algemas, devem justificar.